Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje João, capítulo 4, versículo 43 a 54. Naquele tempo, Jesus partiu para Samaria na Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou na Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Canaã da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, e ele saiu ao seu encontro e pedindo-lhe que fosse a Cafarnaum curar o seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não vides sinais e prodígios, não acreditais? O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: pode ir, teu filho está vivo. E quando acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O homem e o funcionário perguntou: que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem por volta da 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus, que realizou quando voltou para a Judéia e para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, este evangelho de hoje, Jesus vai para a Galileia. Chegando lá, um funcionário do rei veio pedir para que ele curasse seu filho que estava morrendo. Jesus primeiro diz: por que ele fez isso? Por que ele procurou Jesus? Ele procurou porque ele ouviu falar, escutou o que Jesus havia feito. Chegou até ele a mensagem, os testemunhos das pessoas que testemunhavam a obra de Jesus, a força de Jesus, as curas que Jesus havia feito. E através deste testemunho, o levou até Jesus. Ele chega até Jesus e, não sabendo na presença de quem está, ele fala: vamos lá em casa que meu filho está morrendo, lá em Cafarnaum. Jesus fala: se não vides prodígios, não acreditareis. Quer dizer, ele não pediu da forma certa, porque Jesus é Deus, ele não precisava ir lá. Então ele diz: vai, teu filho está curado, teu filho está vivo. Então ele vai, mas para tirar a prova, ainda assim ele pergunta para os seus funcionários, e ele diz que os seus funcionários dizem que o filho está vivo, que foi curado. Então ele crê, acredita e abraça a fé. O que Jesus quer nos ensinar nesse evangelho de hoje? Ter fé, acreditar naquilo que ouvimos, crer na palavra anunciada, na palavra do evangelho viva que é anunciada todos os dias, crer naquilo que falam de Jesus. Jesus é forte, Jesus é rei, Jesus cura, Jesus liberta. Acreditar, ter fé, não ter a audácia de achar que merecemos a visita do Senhor, achar que merecemos que o Senhor venha nos visitar, colocarmos em nosso lugar e saber que a misericórdia de Deus nos alcança, entender quando Jesus nos atende de uma forma diferente daquela que nós acreditávamos que tinha que ser. Nós, além de moldarmos um Jesus a nosso bel prazer, ainda nós queremos que Deus faça aquilo que eu quero. Vamos lá na minha casa que meu filho está morrendo. Mas espera aí, estamos falando com Deus. Às vezes nós falamos assim também, gente. Nós falamos com Deus como se Deus fosse nosso empregado. Senhor, olha, eu quero isso. Despejamos sobre Deus a nossa lista de pedidos. Mas Deus é Deus, Jesus é Deus. E às vezes Ele nos atende de uma forma diferente da qual nós esperávamos, e nós não acreditamos, ou não percebemos, ou não vemos em nossa vida os traços da ação de Deus. Não percebemos que ali foi Deus que agiu, que ali foi Deus que fez. Deus age, Deus nos responde a cada prece, a cada pedido. Quando Deus vê fé no nosso coração, quando Deus vê que temos fé, que viemos até Ele porque acreditamos que Ele pode fazer, Ele faz. Só que muitas vezes Ele faz de uma forma em que nós não esperávamos, não pretendíamos que fosse assim. Primeiro, por causa do nosso imediatismo, Nós queremos ser atendidos de imediato. Deus faz não aquilo que nós queremos, mas aquilo que é melhor para nós. Nós montamos, é assim que eu quero, olha, Senhor, é assim, assim. Queremos ensinar Deus muitas vezes a nos atender. Sabe, o Senhor já atendeu as tuas preces, as minhas preces várias vezes. Só que não da maneira que nós queríamos, mas da maneira que era melhor para nós. E nós não vimos, não percebemos. Precisamos estar atentos às atitudes e às ações de Deus, que muitas vezes não corresponde ao método que nós queremos que Deus utilize. Porque Deus é Deus e Ele se utiliza do método que Ele quer utilizar. Porque é Ele que está no comando, é Deus que faz, não somos nós. E não podemos escrever para Deus
a maneira que Quai, seu app de vídeos curtos.